Quando se trata de religião e política, as pessoas tendem a ter opiniões fortes. Muitas vezes, as pessoas acreditam que sua fé deve guiar suas escolhas políticas. Outras vezes, as pessoas acreditam que sua fé e sua política são duas coisas separadas. É possível separar sua política de sua fé? Nesse vídeo, vamos explorar esse tema e ver o que as pessoas pensam sobre isso. Mas antes, eu sou o Presbítero Ronaldo, quero te convidar a deixar o seu gostei no vídeo, compartilhe com amigos e familiares e se inscreva no canal para que você seja notificado pelo YouTube assim que eu subir um vídeo novo. Amém? O debate sobre esse tema é tão amplo quanto a separação do Mar Vermelho. E as opiniões expressas pelos cristãos são tão extremas quanto a esquerda e a direita e tudo mais. Alguns acreditam que separar os dois não é apenas possível, mas imperativo. Política e fé não podem ser confundidas. Afinal, políticos não salvam pessoas, então por que desperdiçar tempo, energia e dinheiro preciosos? Em vez disso, eles afirmam: os cristãos devem direcionar tudo isso para o evangelismo de valor mais eterno. No entanto, os crentes neste campo podem correr o risco de ignorar as questões sociais e, portanto, deixar de atender às necessidades espirituais. Por outro lado, algumas pessoas parecem incapazes de descrever política e crenças e francamente não querem. Para eles, suas políticas e crenças são sinônimas e fundidas de uma maneira que as torna quase indistinguíveis. Os crentes neste campo tendem a ser politicamente idólatras e facilmente manipuláveis porque depositam sua confiança e esperança nos políticos e na política, não em Deus. Ambos os extremos podem ser e têm sido divisíveis e perigosos, particularmente dentro do corpo de Cristo, onde os crentes são chamados a ser unidos de uma só mente e viver em paz e harmonia uns com os outros. Mas à medida que as divisões ideológicas crescem sobre o meio ambiente, raça, identidade de gênero, controle de armas, casamento e início da vida, para citar alguns, torna-se cada vez mais difícil para os crentes não serem afetados e, portanto, querer permanecer neutros. É quase impossível não ser arrastado para o turbilhão político partidário que está consumindo o nosso país hoje. Então, o que um cristão sincero e consciente deve fazer? Primeiramente, quero olhar para as Escrituras para ver quais são as plataformas não partidárias de Deus. Qual é a sua agenda sobre como devemos promover a melhoria de nossa sociedade, nosso mundo e, mais importante, nosso próximo, baseado no segundo maior mandamento, conforme Mateus capítulo 22, versículo 39. Primeiro, justiça. A justiça e a defesa dos pobres e oprimidos, dos aflitos e indigentes, dos sem voz e esquecidos, dos estrangeiros e marginalizados, dos órfãos e das viúvas, nossos próximos, a quem devemos amar como a nós mesmos, está no topo da mente e do coração de Deus. O que quer que possamos fazer para ajudar a melhorar a situação e a vida desses infelizes, que pode envolver a promulgação de políticas nos níveis local, estadual e federal, traz glória e honra a Deus. Segundo lugar, paz. Nossas comunidades, cidades e países merecem ser melhores por causa de nossa presença e testemunho. Como pacificadores, aqueles que ativamente tentam reconciliar as pessoas com Deus, não podemos ser a causa da divisão, mas dar nosso próprio exemplo por meio de nossa obediência ao governo e suas autoridades. Terceiro, vida. Deus não tenta destruir, danificar ou desumanizar a vida porque Ele é seu autor. Como portadores de imagem, todas as vidas importam e Deus valoriza muito cada pessoa, nascido e não nascida, independentemente de raça ou etnia. Quarto, governo. Acredite ou não, o governo é a ideia de Deus. Portanto, o governo é bom, está em vigor para nosso bem-estar social. Deus escolhe usar governos humanos para realizar sua vontade na esfera civil. A base para isso é encontrada em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, onde Deus dá diretrizes
para lidar com assassinos depois que Caim matou Abel, o que implica que as pessoas coletivamente devem estabelecer órgãos de governo para administrar a justiça. Os governos são tão importantes que Deus nos diz para obedecê-los e não nos rebelarmos contra eles, a menos que suas leis sejam contrárias às leis de Deus. Ele também nos ordena a orar por governantes. Agora, da nossa parte, primeiro, seja firme nossa fé. Para os crentes, nossa fé vem em primeiro lugar. Isso deve ser óbvio, mas a quem faça o contrário, a política vem em primeiro lugar. Avalie a política por meio de sua fé, em vez de criar uma versão de fé que apoie sua política. Se nossa fé for firme, fundamentada na imutável palavra de Deus, então ele guiará ou determinará nossas políticas. A Bíblia fornece diretrizes para tudo em nossas vidas, incluindo a participação política adequada e fiel. Portanto, nossas crenças devem influenciar nossos votos, plataformas e prioridades políticas de várias maneiras. Sem uma fé firme, nós abrimos a manipulação, indecisão e compromisso. Segundo, avalie criticamente e ore sobre cada parte e suas plataformas. A plataforma de nenhum partido político se alinha 100% com a agenda de Deus. Cada partido defende questões que os cristãos podem apoiar. Democratas, meio ambiente, saúde universal, programas sociais, direitos dos deficientes, reforma da justiça criminal. Republicanos, a santidade da vida e do casamento, protegendo as liberdades constitucionalmente garantidas, o crescimento econômico, um exército forte e a segurança nacional. Como cristãos evangélicos, devemos continuamente avaliar e orar sobre os partidos, suas plataformas e políticas e nos alinhar com o que for mais próximo e verdadeiro do Evangelho e do ensino bíblico. Terceiro, engajar ou não engajar. Embora em nenhum lugar nas Escrituras sejamos exortados ou ordenados a nos envolver em política, além de pagar impostos, conforme Marcos capítulo 12, versículo 17, nem há versículos que proíbam isso. Dito isso, existem, na verdade, exemplos bíblicos que comprovam a necessidade do envolvimento cristão na esfera política. No Antigo Testamento, por exemplo, José e Daniel serviram em administrações estrangeiras e usaram suas influências para implementar políticas que beneficiam a sociedade. No caso de José, durante uma fome devastadora, em Gênesis capítulo 45, versículo 9 ao 12, Deus usou sua posição no governo egípcio para proteger e sustentar sua família extensa, que se tornaria a nação de Israel. A rainha Esther usou sua influência no governo persa para salvar o povo judeu de um genocídio sancionado pelo Estado. Os cristãos, portanto, têm a liberdade de envolver ou não na política, de usar seus dons e talentos confiados por Deus, assim como fariam em qualquer esfera, negócio ou indústria. No entanto, há uma grande necessidade de crentes conservadores, de mentalidade bíblica e tementes a Deus servirem como políticos, ativistas, assessores em conselhos municipais e conselhos escolares, para serem sal e luz e embaixadores de Cristo. Nosso mundo distorcido precisa ouvir opiniões contrárias e políticas sugeridas que se alinhem mais aos propósitos de Deus. Todos no poder estão lá pela graça e designação de Deus. Que sabe ou não, eles são os seus ministros estabelecidos para administrar a justiça civil. E eles precisam de nossas orações. Estejamos ou não envolvidos na esfera política, inevitavelmente estaremos envolvidos na conversa política em algum momento. Então, como os cristãos devem lidar com conversas sobre política? Com sabedoria e cuidado. Novamente, nosso objetivo é preservar a unidade, tanto com nossos irmãos quanto com o incrédulo. Podemos e continuaremos a discordar em muitas coisas, incluindo nossas visões políticas, mas como a unidade cristã é mais profunda do que qualquer semelhança terrena que possamos compartilhar, ela transcende nossas diferenças. A unidade cristã
não depende de como votamos, mas de nosso compromisso mútuo de seguir a Cristo em obediência, amor e busca de retidão e justiça. Você pode imaginar o impacto em nossa nação e no mundo se a igreja fosse verdadeira e totalmente unida? Que testemunho inegável, incomparável e invencível do poder transformador do Evangelho. Em suma, podemos discordar politicamente, mas ainda assim amar incondicionalmente. De que forma? Exercitando os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, generosidade e, principalmente, domínio próprio. Acrescente a isso tolerância, especialmente quando um tópico sobre o qual você pode ter uma visão forte e ou oposta é abordado. Acima de tudo, lembre-se de quem você representa antes de abrir a boca. Você é o embaixador de Deus falando em seu nome, não em seu próprio nome. Portanto, que sua fala seja sempre cheia de graça, temperada com sal, para que saibais responder a todos. Colossenses capítulo 4, versículo 6. E quando necessário, fique quieto. Pratique Tiago capítulo 1, versículo 19. Todos devem ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Finalizo esse vídeo dizendo para você que separar a política da fé é quase impossível. Embora saibamos que Jesus e as boas novas são a única esperança para este mundo, isso não significa que devemos nos retirar completamente ou nos envolver demais na política. Significa que usamos sabedoria e discernimento quando se trata de nossas tendências políticas. Nós nos envolvemos com e em nosso mundo, incluindo sua cultura e política, através das lentes de nossa fé, nunca comprometendo ou vendendo nossas almas, mas sendo testemunhas e embaixadores fiéis de Deus e seu reino, seja como for para cada crente. Que Deus em Cristo Jesus possa estar continuadamente abençoando a sua vida e te dando sabedoria a cada dia. Até mais, nos ver no nosso próximo vídeo.